Boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem. A gente vai dar sequência nas nossas aulas aí de desenho técnico. A gente vai falar um pouco sobre plantas baixas, tá? Planta baixa seria como se fosse uma vista superficial de uma casa, de uma residência ou de um prédio. E aí ela vai ter um corte, a gente vai poder enxergar dentro do desenho, né? Antes aqui eu vou falar um pouco sobre folhas, quais são as folhas principalmente que a gente utiliza nas plantas. Então, tem a folha que a gente está acostumado a usar aí, que é a folha A4, e aí tem múltiplos da folha A4, né? Que aí são para que o desenho fique visível de forma melhor e que caiba numa escala legível, né? Então, por exemplo, dependendo da escala que eu usar, o desenho da planta ele não vai caber numa folha A4. Ou se couber na folha 4, eu não vou conseguir ver os detalhes. Então, eu preciso usar folhas maiores, tá? A gente olharia aí uma planta em sala, né? Dependendo da situação, a gente pode combinar a hora que poder voltar às aulas normais e abrir um projeto para vocês avaliar, analisar ele, né? Uma folha maior. Então, a folha ela vai dar 4 à medida que eu vou diminuindo. De A4 para A3, A2, A1, até chegar na folha zero. A folha zero ela é uma folha de 1 metro quadrado. Então aqui estão as dimensões das folhas, né? Tem a folha 5 também, que é metade da folha 4. Não sei se estão vendo o mouse aqui, ó. A 4 é essa folha sulfite. Se eu dividir ela no meio assim, é uma folha 5. Se eu pegar uma folha 4, dobrar ela, né? Ou seja, colocar duas folhas A4 uma do lado da outra, é uma folha 3. Se eu dobrar o tamanho da folha 3, vai para uma folha 2. Se eu dobrar o tamanho da folha 2, chega na folha 1. E se eu dobrar o tamanho da folha 1, aí vai chegar na folha 0, que é a maior folha que a gente tem. Que é 84 por 84 centímetros por 118, mais ou menos 120 centímetros, né? E aí aqui tem as sugestões de margem, tá? Para cada folha. Na folha 4 a gente usou dois, meio, meio e 2,5, né? Então aí tem as formas de dobrar cada tipo de folha, tá? Então, quando vocês trabalharem com folhas maiores aqui, basta seguir essa orientação, você vai dobrando a folha e ela vai ficar num tamanho como se fosse uma folha A4, certo? Então aqui como dobra 2, A3 e A4 não precisa dobrar. Na folha é preciso ter um carimbo ou uma legenda, né? A legenda aí vai ser, o carimbo vai ser aquele carimbinho que a gente fez lá, o desenho, né? Então vai ter que ter algumas informações no canto direito inferior. Informações precisa ter aí, pelo menos, a identificação da empresa, né? E do profissional responsável pelo projeto, identificação do cliente, né? Qual projeto está sendo feito para o cliente, título do desenho, ou seja, uma planta baixa, um corte, é uma peça, tem que ter qual que é o título. Indicação sequencial do projeto, números ou letras das pranchas. Então, por exemplo, às vezes um projeto ele não cabe numa folha só, existem várias folhas. E ela tem que ser numerada, 1/2, né, se são dois, 2/2. Então tem que ser qual que é a ordem do projeto, né? Vai ter que estar identificado lá. Qual que é a escala do desenho, data, quem é o desenhista, né, ou projetista, não necessariamente o responsável, que é a pessoa que coloca o registro, ou seja, o CREA, é ela quem fez o desenho ou projeto. Então, muitas vezes tem o desenhista que faz o desenho lá, e aí o profissional que é o responsável não é quem fez o desenho. E indicação de revisão. A gente viu que os projetos, às vezes, eles têm várias versões, né? Então, aí também vai ter que constar aí nesse carimbo qual que é a versão do projeto.
Então, a legenda, ou seja, o carimbo que tem lá no canto direito, ele não tem uma norma padrão para ele, né? Vou colocar o nome primeiro em cima, depois embaixo o nome da empresa. Então aí cada um, cada profissional tem a liberdade de criar aí o carimbo como achar mais conveniente, desde que tenham aí essas informações mínimas no projeto que a gente acabou de falar. E aí também na parte de cima, ó, aqui fica o carimbo, tá? Pode até ter um logotipo da empresa ou do consultor. E aí aqui em cima esse espaço, quando está dobrada a folha, ele tem que ficar em branco. Por quê? Porque muitas vezes o projeto ele vai para a prefeitura. Então tem que ter carimbos aqui, né? Às vezes tem carimbo de aprovado, carimbo de feito revisão, enfim. Aí os carimbos, esse é o local para passar pelos órgãos de vistoria que vão incluir os carimbos no projeto. Aí aqui tem o tamanho do carimbo que tem que ser, né, para cada tipo de folha, sugestões de margens, né, e o tamanho do carimbo, ok? Então, por que a gente falou dessas folhas, né? Porque são as folhas que cabem às plantas ou às plantas baixas. Geralmente vai ser acima de folha A3, né? São folhas maiores. Então, o que é a planta baixa? A planta baixa seria como se eu tivesse uma vista superior aí de uma casa ou de um empreendimento civil, né? Porém, como se eu cortasse a uma altura de 1,5 m. Eu passei um corte. Lembra das figuras truncadas? Seria como se eu truncasse a casa, tirasse o telhado e olhasse de cima. Então eu veria a planta baixa aí do empreendimento. E aí a gente faz a vista superior, né? A vista superior é dessa parte truncada, vamos dizer assim, que eu vou olhar lá dentro. Então aí tem algumas normas aí, né, que são feitas aí para a gente poder elaborar uma planta baixa. Então primeiro vem o que? O desenho das paredes. Em geral, o desenho da parede tem várias formas de representar, mas em geral são apenas duas linhas grossas. Então duas linhas grossas vai representar que tem parede, né? Aqui tem outros tipos de parede, ó, olhando de cima, parede de concreto, parede de pedra angular, parede irregular, mas em geral são apenas dois riscos que representam a planta baixa, a parede da planta baixa. Algumas coisas são suprimidas, né? Por exemplo, como eu vou descartar a parte de cima lá na hora de eu cortar, então a gente não vai ver lá viga, chaminé, caixa d'água, esse tipo de coisa que fica próximo do telhado, não vai aparecer na planta baixa. E aí, por exemplo, como o telhado não vai aparecer, a gente tem a projeção do beiral, tá? Então essa linha pontilhada quer dizer o quê? Até onde chega o telhado, né? Olhando de cima, ele vai chegar até essa linha pontilhada aqui. E depois a gente tem as esquadrias, né? O que é esquadria? São as aberturas. Vai ser janela, porta, todo tipo de abertura é chamada de esquadria. E aí já é representado por uma linha mais simples. Não é mais uma linha grossa. Então aí, além dos níveis, né, a gente tem aí a parte escrita que vocês viram aí, e também as cotas, tá? As cotas em geral elas são em série. A gente já viu como é que é. E aí elas morrem aí na projeção do beiral. Geralmente a unidade de cotagem aí vai ser em metros ou centímetros, tá? E pode adotar qual delas que vai utilizar. Então, seguindo aquelas normas de cota que a gente já viu cotando em série. Como é que a gente faz o desenho de uma planta baixa, né? Como é que a gente faz? Manualmente. Primeiro vai traçar o contorno externo da planta, né? Na escala e folha adequada. Depois a gente vai desenhar todas as paredes primeiro. Aí as aberturas de janela, porta, parte estrutural de pilar. Então fica mais ou menos dessa forma.
Faz todo o desenho aqui, ó, das paredes, risca onde é que tem as aberturas, tá? Aí depois apaga o excesso das linhas, então já fica mais limpo o desenho. Aí dá para ver onde é que tem corredor, onde é que tem janela, onde é que tem pilar, onde é que tem as portas. E aí depois vai desenhar melhor a porta e as janelas, fazer um traço grosso nas paredes, ó. Então já desenhadas aqui as portas, as janelas, né? E aí, por fim, eu posso ou não fazer o desenho do mobiliário, onde tiver piso antiderrapante ou piso de porcelanato, eu posso desenhar o piso de forma diferente, tá? Então aí, além dos níveis, né, a gente tem aí a parte escrita que vocês viram aí, e também as cotas, tá? As cotas em geral elas são em série. A gente já viu como é que é. E aí elas morrem aí na projeção do beiral. Geralmente a unidade de cotagem vai ser em metros ou centímetros, tá? E pode adotar qual delas que vai utilizar. Então, seguindo aquelas normas de cota que a gente já viu cotando em série. Como é que a gente faz o desenho de uma planta baixa, né? Como é que a gente faz? Manualmente, primeiro vai traçar o contorno externo da planta, né? Na escala e folha adequada. Depois a gente vai desenhar todas as paredes primeiro. Aí as aberturas de janela, porta, parte estrutural de pilar. Então fica mais ou menos dessa forma. Faz todo o desenho aqui, ó, das paredes, risca onde é que tem as aberturas, tá? Aí depois apaga o excesso das linhas, então já fica mais limpo o desenho. Aí dá para ver onde é que tem corredor, onde é que tem janela, onde é que tem pilar, onde é que tem as portas. E aí depois vai desenhar melhor a porta e as janelas, fazer um traço grosso nas paredes, ó. Então já desenhadas aqui as portas, as janelas, né? E aí, por fim, eu posso ou não fazer o desenho do mobiliário, onde tiver piso antiderrapante ou piso de porcelanato, eu posso desenhar o piso de forma diferente, tá?